Pessoal, boa noite novamente. Eu sou de São Paulo, aqui da cidade de Mauá, no ABC. Tenho 34 anos. Alex, conta pra nós como que você começou a apostar, como que foi teu início aí nas apostas. Léo, em 2019 eu fiz uma transição de trabalho e quando eu entrei, o ambiente, ele ali já falava um pouco sobre apostas esportivas, né? E, inclusive, as pessoas que mais falavam eram os donos da empresa. Ali, por enquanto, era apenas um lazer. E a gente ali, né, acabou ouvindo, acabei sendo influenciado pelo ambiente. Na época eu nem falava tanto de influencers, né? Mas a minha influência foi dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente começou ali a brincar, né? Começamos a aportar R$ 20, R$ 30, apostava 2, 4, R$ 5 no máximo, era apenas E uma diversão esportivas. em esportivas. E ali era só uma brincadeira, né? R$ 20 por mês. Eu até coloquei na minha planilha ali, quando eu recebi o salário, eu colocava assim, ó, R$ 100 para lazer. E o lazer era brincar ali na casa de aposta. Isso inicialmente, né? Então, assim, é só uma vírgula, pessoal. Olha isso. O lazer, ou seja, a criação de dopamina dele, nesse momento, ele já estava entendendo que o lazer, o prazer, era a aposta. Já estava associando a dopamina com o hábito de apostar. Continue, pode continuar. Exatamente. Aí inicialmente foi um lazer, aí fui eu, depois foi um amigo, e aí assim, a gente vai influenciando, né? Vai influenciando um, o outro, e quando vai ver ali, já tinha se formado um grupo, né, de pessoas. A ponto que foi passando o tempo, a gente não satisfeito só com o valor que a gente aportava, porque assim, a aposta, ela tem os seus ganhos e as suas perdas. Se não tiver ganho, Léo, não influencia. Então, assim, é intuitivo eles fazer você ganhar também para que você faça o marketing, né? Porque se você só perde, você nunca mais volta. Essa é a verdade. Então, a gente tinha ali a ilusão, né? Ilusão de ter um ganho, e só que quando você vai jogando e você vai aportando e vai aumentando o valor, na teoria, o seu ganho também vai aumentando em pequenos momentos. A ilusão, né, de ganho vai aumentando também. Quando você tinha esses pequenos ou grandes ganhos, o que que você sentia? Ah, cara, era felicidade. Era felicidade. E eu sentia que, aos poucos, eu fui começando a perder também o valor no trabalho. Porque eu começava a ganhar 20, 30, R$ 40, R$ 50 por hora. É muito mais que muito trabalho hoje no Brasil. E aí eu comecei a desvalorizar até o meu próprio trabalho, pensando em fazer uma projeção de salário através de aposta. Você falou que você começou a apostar mais, ganhar mais e perder mais. Mas você fazia um controle de quanto você estava ganhando e quanto você estava perdendo ou não? Léo, eu cheguei a fazer planilhas, gráficos de ganho, eu cheguei a fazer projeção de porcentagens, de como se fosse um investimento, de apostar em pouco e ter uma renda ali no final do mês. A ilusão é tão grande que chega nesse ponto de você desvalorizar o trabalho, ao ponto de você achar que você consegue viver daquilo ali. E aí, como que foi, Léo? A proporção do aporte das apostas, ela foi aumentando, tá? Foi aumentando de 20, 40, 50, 100, 200. Aí as apostas foram aumentando, as perdas foram aumentando, mas a ilusão de que sempre eu poderia recuperar também foi aumentando. Ao ponto que isso foi, desde 2019, cada tempo que passava ia aumentando esse aporte também, o ciclo das pessoas ao meu redor que também jogavam ia aumentando, e eu também, e a mesma proporção, eu ia me distanciando da minha família, distanciando das pessoas que não estavam nesse ramo, né, nesse mundo de apostas. Porque para mim não era mais interessante, não era mais motivador conversar com outras pessoas que não estivessem no ramo ali, no mundo de apostas. Então, É para mim, todo incrível mundo. como o ambiente influencia, né? Tipo, você falou que você entrou nesse ambiente de trabalho que as pessoas apostavam, com o tempo você foi se fechando só ali e até tua família ficou de lado. Não, exatamente. Eu não queria ir mais para um churrasco, para um aniversário. E se eu fosse, era celular no bolso, com a aposta rodando. Eu ia no banheiro a cada 20 minutos para ver como que estava rodando ou tentar fazer algum tipo de aposta. E assim, as pessoas foram se distanciando, porque eu me tornei uma pessoa chata. E quando eu falava alguma coisa, eu queria falar sobre o jogo. Então era bem ruim. Assim, eu perdi muita coisa, Léo. Família, amigos, ciclos bons, e fui me aproximando só do lado ruim, né? Eu só me sentia bem quando todo mundo tava falando de aposta. Aí eu tava no mundo perfeito. Você falou que você perdeu família, amigos. O que que você sente aí pensando em tudo que você perdeu, olhando para trás? Que sentimento que vem? É bem doloroso, viu, Léo? É doloroso porque, assim, a gente conversou recentemente.
A minha última aposta foi em dezembro de 2024. Então, Uhum. praticamente aí são 5 anos nesse vício. Então, eu perdi muita coisa. Não só perdi parte da família e amigos, mas eu perdi 5 anos da minha vida, que não tem mais como recuperar. A parte financeira que eu estou pagando, só para vocês terem ideia, eu gerei mais de R$ 300 mil em dívidas. Fora o que eu perdi do que eu tinha, tá? Eu perdi moto, eu perdi bens, mais R$ 300 mil em dívidas. Esses R$ 300 mil em dívidas, tá ali cartão, empréstimo, eu acabei me envolvendo com a agiota. Então, assim, esses 300 mil, ele é muito mais porque por muito tempo eu estava pagando juros. Então, 300 mil é o que eu contabilizei. E E só quando pra... cai nessa bola de neve, Exatamente. Se eu cair na bola de neve, assim, é destruição, Léo. É destruição. Eu perdi noção que era dinheiro. O valor ali, o saldo na minha conta bancária ou a banca era fichas de aposta, não era mais dinheiro. Eu perdi a noção. olha, chegou a trocar tipo a moeda na tua cabeça, era Não, ficha de eu aposta do que o não, real. eu não tinha mais ciência do que era o dinheiro. Caía um dinheiro na minha conta, era direto para bet. E aí o que aconteceu, Léo? Em Só um 2020, pouquinho, isso eu fiquei com uma dúvida, desculpa te interromper. Quando você falou que você chegou até onde estava contando a tua história, você estava perdendo R$ 200 por aposta. Como que você chegou nessas dívidas com juros? Conta esse processo, assim, a gente se perdeu um pouquinho nesse processo. eu comecei a aumentar o aporte, né? E meus aportes começou para 500, 600, depois começou para 1.000. E aí depois o 1.000 parecia ser pouco, não parecia ser mais. É como se R$ 1.000 fosse R$ 50 para mim. Porque não, para mim não fazia sentido apostar R$ 50, sendo que com R$ 1.000 eu já tinha feito 2.000, 3.000. Então na minha cabeça, a qualquer momento eu conseguia fazer 2.000, 3.000. Mas era sempre ilusão, Léo, sempre ilusão. Eu ganhava 1.000, 2.000 e depois eu perdia 5. Só que na cabeça, só um exemplo, tá? Teve uma noite com R$ 1.000, eu comecei a jogar no cassino, roleta, tá? Meu maior Ah, vício então aí foi você já estava no cassino, você tinha começado na pós-esportiva. a aposta esportiva foi só o começo. Aí depois, porque assim, a aposta esportiva nem toda hora tem jogo. O cassino, a parte da roleta, foi a parte que realmente começou os aportes maiores. E assim, teve uma noite com R$ 1.000 eu fiz 25 mil, em torno de umas 3 horas. E ali eu comecei a pedir para sacar o dinheiro. Aí a casa, ela me limitou o saque, ela Olha que me, sacanagem, né? Olha ela que me, bandidos, né? ela limitou meu saque para R$ 1.000. E eu só poderia solicitar o saque de R$ 1.000 a cada 1 hora. Aí, quando eu tinha ganhado ali, que eu estava com a banca de 25 mil e eu com bloqueio de saque, né, que ia fazer 1.000 a cada 1 hora, eu não parei de jogar, porque na minha cabeça, eu tava dando tudo certo. A casa tava entregando o valor, e eu falei, pô, eu Na vou tua fazer cabeça, né? Só na na tua cabeça. minha cabeça, eu falei, vou fazer 50, 60 mil hoje, eu vou comprar um carro amanhã. Tinha algumas dívidas, né? E é isso que vem na cabeça. E assim, você não pensa. E aí eu continuei. Depois de 30 ou 40 minutos no máximo, Léo, eu já tinha perdido os 20 que estava na banca, eu tinha perdido, revertido mais 5 que estava na conta, e também passei meu cartão de crédito, porque teve uma casa ali que permitia eu fazer pelo PicPay o meu cartão de crédito lá. Então eu perdi os 25 mais 5 mil no meu cartão de crédito. Olha só como é rápido. Quanto tempo mesmo que deu uma travadinha na chamada aqui? Eu perdi os 25 mil mais 5 mil no cartão em torno de 40 minutos. Só para fazer uma comparação, no teu trabalho, com o teu dinheiro, quanto tempo você demorava para levantar esses 30 mil? 6 meses. Você demorava 6 meses para ganhar esses 30 mil. Você gastou esses 30 mil em 40 minutos, você falou, né? Isso, em 40 40 minutos. minutos apostando. Olha a surra no cérebro que a pessoa. Que saúde mental que aguenta com isso, né? E depois que eu nesse dia, depois que eu perdi, né? E assim, o que aconteceu? Eu era gerente de uma corretora. Então eu tinha muito contato e tinha credibilidade também. E aí eu comecei a perceber também que quanto mais recurso você tem, o buraco é maior. Porque quando você está viciado, você se torna uma pessoa mentirosa, você começa a pedir recursos para coisas sem sentido, mas na verdade é para o jogo. E quanto mais pessoas eu conhecia e mais crédito eu tinha, eu ligava para alguém, pedia R$ 5.000, a pessoa mandava sem questionar, porque eu tinha crédito. Então, quanto mais recurso eu tinha, o buraco era maior ainda. E eu perdi a noção, perdi a noção. E aí, isso aí foi em torno de 2023, tá, Léo? Foi ali mais ou menos o auge ali desses valores, quando aconteceu esse de 25 mil.
E aí eu decidi parar. No final de 2023, eu abri para minha família, abri para minha namorada, eles já estavam percebendo, porque que acontecia? Quando eu estava ganhando, eu estava muito feliz, muito feliz. Eu chamava todo mundo para jantar, eu pagava tudo, aí depois a loucura, eu ia no Mudou o banheiro, comportamento. eu ia no banheiro de um shopping para fazer o dinheiro ali do jantar. E muitas vezes eu perdi, algumas vezes deu, e muitas outras vezes não deu. E assim, o meu comportamento mudava radicalmente em segundos. Isso só mostra como o vício em aposta é silencioso, né? Diferente da dependência química, a pessoa percebe a mudança. Já o vício em apostas é a mudança comportamental, né? Então, a pessoa, chega uma hora que a pessoa não aguenta essa montanha-russa emocional e estoura. Parabéns pela coragem, cara. Nossa, que difícil falar isso, mas pode continuar aí. Aí só para resumir, tá que a história é um pouquinho longa ainda, mas vou resumir. Aí no final de 2023 eu decidi parar, eu conversei com a minha família, só que eu tava devendo 30 mil, tá? No final de 2023, em dezembro, no Natal, eu ia para casa da minha namorada, minha moto estava em manutenção, e ali eu tinha o dinheiro do Uber para ir para casa dela, né? E só que eu decidi apostar na véspera de Natal, eu perdi e tive que ir para casa dela a pé para ela não saber que eu tinha perdido em dinheiro, em aposta. Foi bem difícil, foi um baque para mim nesse dia. E aí foi quando eu decidi parar e abrir para minha família posteriormente, ali na primeira semana de janeiro. Só Como que eu eles cometi... receberam isso aí? Ah, Léo, foi um susto, né? Foi uma decepção. Meu pai é um cara super correto, sempre trabalhador. Trabalhou muitos anos em empresas e para juntar ali a aposentadoria dele, ter um recurso financeiro guardado. E quando houve que um filho, né? Eu já tinha ali 31 anos, saber que tá viciado é decepcionante. Foi bem difícil, Léo. Foi bem difícil. Eu achei que minha namorada também, ela não ia aceitar, né? Seguir comigo por conta disso. Foi um processo bem turbulento. Só que assim, Léo, no final de 2023, eu estava devendo 30 mil. E eu falei que eu ia parar. Abri para minha família, abri para as pessoas que eu conhecia e falei assim, ok, vou seguir, em janeiro eu vou mudar minha vida, fiz uma projeção, só que cometi um erro muito grande, Léo. Eu acreditei que eu tinha o controle. Pode parar a hora que eu quisesse, como eu queria, e não era. Erro clássico, né? Erro clássico acontece muito com muitos apostadores. E aí o que aconteceu, Léo? Por 2 anos, eu lutei entre parar e recaídas e voltar, e apostar de novo, e estar no ciclo, porque eu não tinha me afastado do ciclo do meu trabalho, dos meus amigos que apostava. Até final de 2024, agora em dezembro, eu tive diversas recaídas, e minha dívida de final de 2023 para final de 2024 foi para 300 mil. Nossa, Então, em em um vez de, ano. em 10 vez de vezes, aumentou 10 vezes o valor. É aumentou muito forte isso, cara. Olha a intensidade. A mesma intensidade que você gastou 30 mil em 40 minutos, em um ano foi 10 vezes mais, 300 mil em dívidas. em dívidas, entre erros de achar que eu tinha o controle, e eu não tinha o controle, mentindo mais ainda para minha família que eu tinha parado, que eu tinha feito investimento errado, que eu tinha feito alguma compra errada, e por isso que estava aumentando minha dívida, mas era tudo sobre jogo. E aí eu perdi o controle, aí a proporção que eu fui perdendo o controle, eu queria recuperar, e toda vez que a gente perde um dinheiro e volta, a gente tem a percepção de agora eu aprendi, agora eu peguei o jeito. E é mentira. É só um A falsa potencial para sensação de você. controle, né? É só um potencial para você voltar e ser pior cada vez mais. E aí eu juntei esses 300 mil, Léo, em dívidas no final de dezembro desse 2024. Foi quando, novamente, conversei com a minha família, entendi que sozinho eu não ia conseguir, devendo agiota, cartão e um monte de coisa. Entreguei minha moto recentemente agora para bater um pouco dos juros. E foi só destruição, Léo. Tudo porque eu achei que eu tinha o controle, que não precisaria de ferramentas, que psicólogo não fazia sentido para isso. Eu duvidava de tudo, Léo. Até entender, até cair no fundo do poço realmente. E aí, depois disso, bateu no fundo do poço, e aí, o que que você fez? Novamente, né? Bati no fundo do poço, perdi emprego porque eu não conseguia mais, eu era gestor, eu não conseguia mais fazer minha equipe empenhar porque eu não conseguia mais conversar. Eu me tornei uma pessoa quieta, eu era uma pessoa feliz, que brincava bastante, eu perdi o humor, perdi tudo, não tinha mais forças para querer levantar da cama. Diversas vezes pensei em fazer alguma besteira comigo mesmo, perdi amizade,
cara, perdi credibilidade de todo mundo. E assim, foi uma depressão, né? E quando realmente acabou todos os recursos, que todo mundo já tinha ciência que eu estava jogando, foi quando eu falei, cara, eu não tenho mais para onde ir. Ou eu vou desistir da minha vida, ou eu vou procurar caminhos. E aí foi quando eu te encontrei na rede social, e você estava falando bastante, e poucas pessoas estão falando tão abertamente, claramente como você fala. Eu consumi, eu acho que todos os seus posts gratuitos, todos, mas ainda assim, Fico feliz em ajudar. e aí eu comecei a procurar ajuda, abri para minha família novamente, aí foi outro baque. Para vocês terem ideia, meu pai trabalhou 18 anos numa empresa, aí quando ele se aposentou recentemente, ele recebeu a rescisão dele, e ele me deu a rescisão mais de 100 mil para poder me ajudar, e não ajudou, né, porque eu estava devendo mais de 300. Então, assim, só diminuiu. Então, você imagina o seu pai trabalhar mais de anos para ter uma rescisão, para ter um conforto, e o filho, que ele nem imaginava que estava nisso, acaba com a vida dele também, né? Ele destruiu a vida dele, a economia dele, né? Da minha família. Então, assim, recentemente, eu venho postando sobre isso também, né? Fortalecendo em questão de vícios, e muita gente fala assim, esse assunto não me importa. Até que o seu filho ou alguém próximo de você se envolva com isso, vai te impactar também. E o Infelizmente. nosso objetivo aqui é isso mesmo, é trazer essa conscientização, né? Inclusive, pessoal, sigam ele aí no Instagram, tá bom? Quem puder me Você teu seguir Instagram aí, tá aberto? Dá para chamar o pessoal para te seguir? tá aberto, tá aberto. Também tem o podcast que tá rodando aí também. Apenas comece. Isso, sigam ele no Instagram, tem um podcast dele, visitem o perfil dele. Quando você fala de tudo isso que aconteceu com teu pai na rescisão para você, como que tá a tua relação com ele hoje? Graças a Deus, Léo, eu tenho um pai que. Ele não é que ele foi compreensivo, mas o amor dele por mim foi um pouco maior do que todos os problemas. Ele me entregou a economia dele, mas assim, é bem difícil para ele, né? Então, assim, a gente tá bem, mas a questão, assim, eu faço um serviço hoje aqui, esse pequeno recurso eu volto para ele, para tentar amenizar um pouco da perda dele. Hoje eu diminui um pouco da minha dívida, eu abaixei mais de 120 mil reais de dívida já, Isso mas que eu ia te ainda perguntar, como que tá a tua vida hoje? Fala para nós, assim, porque você hoje contou toda a história e queria saber como que tá hoje, o que que você tem feito, como que mudei de tá? emprego, mudei de ramo, novos ciclos de amigo, praticamente não tenho quase ninguém dos meus amigos anteriores. Minha rede social foi toda bloqueada. Qualquer coisa que eu vejo em relação a jogo, eu bloqueio. Infelizmente, a coisa que eu mais gostava era futebol. Eu não assisto mais, porque ainda assim, por mais que faz 5 meses que eu não aposto, ainda assim, se eu vejo, você sente ainda a vontade ali, porque eu descobri que o É gatilho? meu gatilho é dívidas. E tudo que me fez jogar era por questão de dívidas. Então, se eu tenho dívida ainda, é um gatilho fortíssimo para me voltar. Então, se eu Sim. não tiver acompanhamento de um psicólogo, dos seus conteúdos, da minha família e ambiente, a recaída é muito forte também. Eu vi o pessoal comentando aqui, bloqueia a casa de apostas. Cara, eu fiz tudo isso. Eu fiz autoexclusão em todas as casas de aposta e cada hora aparece uma casa nova. E se você não for cadastrado em uma casa, tem como você fazer nas bancas legal, que é Tem. pior ainda. É pior ainda porque você não precisa nem ter o recurso no bolso no momento, que você pode pagar na semana que vem. Então, assim, se você não tiver ferramentas, acompanhamento de um psicólogo e família, não vai conseguir. Sozinho, infelizmente, você não consegue. Eu, Nossa, perfeito. eu Eu passei posso por fazer um 2 anos. parênteses? Oi? Posso fazer um parênteses? Por favor. Só aproveitar a tua fala. Desculpe te interromper de novo, mas é que foi muito, muito importante o que você falou. Olha o que ele está falando, pessoal. Ele só conseguiu parar, tá 5 meses sem apostar. Porque ele entendeu que precisava de ajuda, entendeu que precisava de ferramentas. E o mais importante, pessoal, vocês viram como tem como pagar, como que tem como pagar as dívidas? Estava devendo 300 mil, já baixou, né? Você falou que baixou 120 mil. Então, assim, antes de se preocupar em pagar as dívidas, busquem se tratar, tá? Eu precisava falar isso para vocês, que a pessoa só fica preocupada em em diminuir essa bola de neve das dívidas, mas primeiro é o tratamento. Busquem tratar o vício primeiro, com ferramentas certas, e depois, naturalmente, pagando as dívidas aos poucos. Mas continue. Ô, Léo, e assim, só reforçando a questão de só fazer exclusão da casa que não resolve, você fez a exclusão, a autoexclusão, você fala que está viciado.
Se você mandar um oi lá no chat da casa, ela libera novamente. Então isso não resolve, tá? Se não tiver ferramentas, acompanhamento de psicólogo e da família, não vai resolver. Eu já tentei de tudo por 2 anos. Eu saí de 30 mil para 300 mil para entender o quanto barato era procurar ajuda. Infelizmente eu paguei para ver e multipliquei em 10 vezes, tá? E assim, eu paguei minha dívida porque eu abri o jogo para todo mundo, eu mudei de ambiente, procurei psicólogo, procurei ajuda, consumi muito conteúdo do Léo, foi essencial, foi meu Apenas Comece, meu podcast tem ali, eu falo sobre o Léo, faz parte, o Léo é da minha vida e meu Apenas Comece, que é a minha mudança. E a minha dívida foi paga porque eu pedi ajuda para outras pessoas e passei, Léo, a vender as coisas de outras pessoas, porque eu não tinha mais nada. Então deu certo eu vender um carro, deu certo eu vender um apartamento, e as coisas estão fluindo, mudei de ramo, mas assim, ainda assim, Léo, ainda assim, eu sou bem claro em dizer, não estou 100%, não estou 100%. E ainda estou em processo, e esse processo precisa de acompanhamento e de ferramenta. Muito bom, muito bom. Agora eu quero que você faça o seguinte: tem muitas pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento que estão completamente desesperadas. Como você já esteve, e muitas vezes ainda esse desespero deve bater, mas eu quero saber o seguinte: que recado você manda para essas pessoas? O que você quer dar de conselho? Que recado para essas pessoas que estão nesse momento de extremo desespero pelo vício em aposta, pelas dívidas, por tudo? Pessoal, eu gostaria de dizer que independente do seu momento, da sua idade, de quanto você perdeu, se eu tive um caso aqui, o cara me procurou, ele não tem família, e aí eu acho que aí intensifica, ele tem que ter uma ferramenta e um acompanhamento. Eu queria dizer para vocês que tem saída, tem solução, mas o primeiro passo é você reconhecer. Você Uhum. reconhecendo que precisa de ajuda, o segundo passo é você procurar ajuda. E o meio de você procurar ajuda é com a sua família, um psicólogo e principalmente ferramentas. Não se iluda achando que você vai conseguir fazer sozinho, que você tem o controle, porque eu pensando tudo isso, eu saí de 30 mil para 300k. Imagina, Léo, hoje, uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil reais, uma dívida de 300 mil, quanto tempo vai demorar para pagar? Então, assim, Nossa. tem saída, tem uma luz, mas você precisa tomar sua decisão hoje. E o quanto antes de você procurar ajuda e trabalhar com ferramentas. Eu também, por muito tempo, acreditei que um curso, um acompanhamento era muito caro. Caro é aquilo que eu não estava tendo controle, só que eu não percebia. Existe uma diferença de gasto e investimento, né? Quando você investe na tua recuperação, quando você coloca dinheiro na tua recuperação, seja como profissional ou como programa, um curso, seja lá o que for, isso é um investimento. Eu Cara, pagaria 50 muito mil, Léo, hoje, para ter a orientação 2 anos atrás. Tranquilamente. sério. Ah, com certeza. É, mas assim, agora eu vou te falar uma coisa. Eu te entendo e é muito triste tudo isso que você passou. Lamento muito por isso. Mas infelizmente não existe uma máquina do tempo pra gente voltar e reparar. Se existisse, eu embarcava nessa máquina do tempo e te ajudava. Eu entrava lá e falava, pelo amor de Deus, não aposte. Mas não tem como fazer isso. Então, foca no agora. Foca no agora. É, infelizmente não tem como a gente voltar no tempo. Para fechar, como que você tá hoje, dia 28 que nós estamos gravando essa live, 28/5, como que você tá se sentindo hoje? Léo, mudou tudo. Eu tenho mais cabeça para pensar em fazer planejamento. Antes eu só pensava em dívida, né? E dívidas me atraía para jogar. Hoje eu não penso mais em dívidas, hoje eu penso em recursos para fazer dinheiro e não a dívida. Iniciei um negócio novo, um trabalho novo, estou bem com a minha família, fiz novos ciclos de amigos, minha rede social totalmente renovada, os hábitos mudaram muito. Estou começando a emagrecer porque por conta disso, nesse período, eu engordei mais de 30 quilos, porque depois que eu perdia tudo, o meu escape era comida, então eu engordei muito. Hoje eu consigo conversar com as pessoas, sair, mas ainda assim usando ferramenta, ainda acompanhando você e os seus conteúdos, que é essencial para mim, e sempre que eu me sinto ali naquela uma possibilidade de recaída, eu converso com a minha família, eu aproximo de pessoas, eu te chamo toda hora ali no WhatsApp também, quando posso ali. Então, assim, sempre acompanhando. E expor isso é uma forma de me fortalecer
de me ajudar e ajudar outras pessoas também. E só para fechar aqui, Léo, eu queria aproveitar o momento e te agradecer por você ter levantado essa bandeira, por você aparecer na internet, trazendo esse trabalho. Você foi uma das pessoas que foi meu apenas comece para a mudança da minha vida, a recuperação da minha vida. Então, eu sou muito grato por estar participando aqui e compartilhando um pouquinho da minha história também. Até me arrepiou, cara. Ô, muito, Tamo junto. muito, muito obrigado. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Estar aqui diariamente batendo nessa tecla de conscientização do vício em apostas, da importância do tratamento, não é fácil, porque é muito conteúdo, é muita coisa. E quando eu escuto, eu vejo uma pessoa que tá aqui dando a cara a tapa, que tá um tempo sem apostar, que reconheceu o vício, isso é um combustível para mim continuar. Então, assim, eu sei o quanto essa conversa, nossa, hoje, que foi uma conversa simples, mas verdadeira, quanto ela está impactando as pessoas que estão aqui nos assistindo e tantas outras que vão assistir depois dessa live, que vai ficar gravado, tá, pessoal? Vai ficar gravado. Então, isso é um combustível diário. Então, esse é um combustível diário para mim continuar. Eu quero te convidar a fazer um compromisso público. Vamos nessa? Vai funcionar da seguinte forma. Como nós dois estamos dando a cara a tapa aqui, eu quero convidar você a colocar um compromisso público para a gente voltar aqui depois de alguns meses. E depois de alguns meses você vai estar cada dia melhor e sem nenhuma aposta. Pode ser? É um desafio que eu estou colocando para você diante de todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu Com faço certeza. isso, eu convido as pessoas. Eu sou o tipo de psicólogo que acolhe, que dá atenção, mas quando precisa, eu dou um chute na bunda terapêutico. O que é o chute na bunda terapêutico, pessoal? Eu acredito no potencial de cada um, de cada pessoa que eu converso, de cada uma pessoa que eu atendo, ou de cada pessoa que dá a cara a tapa aqui pra mim. Eu tô falando pra você, Alex, diante de todo mundo, que eu acredito no teu potencial. Eu acredito que você consegue, um dia após o outro, vencer esse vício. Então eu quero convidar você, você não é obrigado a aceitar se você não quiser. Tá Tá tudo bem se aceito. você não quiser. Tá aceito, Mas já tá aceito. isso, a você vir, depois de alguns meses, 3 meses aqui, você vem de volta e você vai ser 100% sincero se você está sem apostar ou não, tá bom? Léo, tá aceito. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Tamo junto. Obrigado por você ser essa pessoa que tem me ajudado bastante também. Valeu, então, estamos combinados. Pessoal, antes da gente fechar essa live, eu converso com ele no privado, vou dar várias orientações para ele também no privado. Orientações que eu vou dar para vocês, assim, ó, muito importante. Alex, um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Não deixe de ter outros geradores de dopamina, faça atividade física, busque prazer. Muitas coisas que você já está fazendo, se cercar de pessoas boas, que também é muito importante. E o mais importante de tudo, saber que tudo é um processo. Você não vai pagar a tua dívida de 300 mil que você estava devendo da noite para o dia. É um processo. E você que está nos assistindo agora, entenda. Se você planejar as tuas dívidas, aos poucos você vai pagando. Mas primeiro é parar de apostar. Beleza? Combinado, Alex? Combinado. Eu Pessoal, quero muito convidar obrigado, você. viu? Show. Antes da gente fechar, pessoal, já estamos fechando essa live, mas ó, antes eu quero dar alguns avisos. Eu quero convidar você que está nos assistindo agora a seguir o Alex no Instagram. Sigam ele, teu Instagram tá aberto, Alex? Tá aberto, tá aberto. Então sigam ele no Instagram, conheça o podcast dele, Apenas Comece, bem legal, vale a pena. Já dei uma conferida lá, ele já me mandou lá o primeiro episódio, quando ele foi gravar, ele me mandou uma mensagem, né? Então acompanhe lá, que ele tá levando a história dele para mais pessoas. E eu quero dizer para vocês que essa live também vai estar salva, né, Alex? Essa live vai estar salva aqui no meu Instagram e vai para o meu canal do YouTube também. Então, se vocês quiserem assistir, compartilhem com a família esse bate-papo aí que foi legal, beleza? Léo, muito obrigado, viu? Obrigado, Valeu. pessoal.